mais importante, pela minha experiência na Constituinte, foi a sua gestação. Primeiro, o contexto. O PMDB elegeu todos os governadores, menos um. Só o Rio Grande do Norte, com o Zé Agripino, é que elegeu a direita. Então, o PMDB entra com todos os poderes do mundo. O presidente Sarney cria um grupo, e esse grupo foi chamado a Comissão Arinos. Esse grupo tinha como responsabilidade escrever o texto básico para ser discutido depois em plenário. Como é praxe nas Constituintes, você tem um texto básico. Nós, quando entramos na Constituinte, recebemos uma pasta com Constituição de vários lugares do mundo e com o texto básico da Comissão Arinos. Ali se estabeleceu um impasse, porque algumas coisas não podiam tramitar. Por exemplo, parlamentarismo. Por exemplo, Ministério da Defesa não podia tramitar, veio um bloqueio por parte das Forças Armadas. A questão de você trazer o ICM, né, o Imposto ao Valor Agregado, centralizado, a sua legislação, enfim, uma série de questões ali colocadas que não podiam tramitar. E isso tomou uma decisão que foi única, ao que eu saiba, na história das Constituintes. É que se criou comissões temáticas. Comissões temáticas que discutiam esses textos que eram aprovados nas comissões temáticas sobre tudo. Sobre a parte jurídica, sobre a parte institucional, sobre a parte econômica, orçamento, sobre tudo. Esses textos eram depois agrupados e iam para uma comissão de sistematização, que tinha um grupo menor de parlamentares. Essa comissão de sistematização votava o texto da Constituinte. E a partir desse texto votado, era ele que ia ao plenário de novo. O plenário estava aberto a todos os constituintes. Então, nas subcomissões e nas comissões temáticas, todos participaram. Na comissão de sistematização, todos podiam participar, mas votar só os da comissão de sistematização. E, finalmente, em plenário, todos podiam votar. No meu caso, eu era um secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o governador era o governador Brizola. Naquela época, o tema econômico era o tema importante, era o tema que se discutia, que se debatia, a crise econômica, as políticas econômicas, a inflação, e os economistas ganhavam uma projeção. Com isso, alguns economistas terminaram na Constituinte. O caso do Serra, que era o ministro, que era o secretário de Planejamento de São Paulo. Meu caso, que era secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. E esse grupo terminou constituindo um grupo dos economistas, que era o Serra, que era o Delfim Neto, que era o Dornelles, eu mesmo. E os temas econômicos, orçamentários, tributários, eles terminavam sendo pré-analisados por esses deputados economistas, que nem sempre entravam num acordo, mas, de qualquer maneira, havia um corte de racionalidade. E o texto já ia bem apurado para o plenário, principalmente questão tributária. Acho que pouca coisa ou nada foi mexida no texto tributário quando aquele texto foi levado ao plenário. Algumas decisões novas, que foram muito importantes para o Rio de Janeiro principalmente, foi tirar da lei e colocar na Constituição os royalties do petróleo, que foram aprovados pelo senador Nelson Calheiro na forma de lei, e depois foi para o plenário como texto da Constituição. E junto com isso, se teve um debate e terminou se excluindo do ICM, na origem, o ICM do petróleo, como uma compensação. Outra coisa interessante, importante, do ponto de vista tributário, é que haviam 3 grandes impostos únicos. Imposto único sobre lubrificantes e combustíveis, imposto único sobre telecomunicações, imposto único sobre energia elétrica. E todo ele praticamente ia para o governo federal, todos eles, e os estados recebiam uma parcela razoável, os municípios praticamente nada. E aí veio a ideia, se não me engano, do Dornelles, que é transformar em S do ICM. O ICM não tinha S, passou a ter ali na Constituinte, ICMS, que era o quê? O ICM com a sua alíquota sobre energia elétrica, sobre lubrificantes e combustíveis, sobre... Qual é o terceiro? Comunicações. Comunicações. Para o Rio de Janeiro isso foi espetacular. Então, na reforma tributária da Constituinte, o grande beneficiado
grandes beneficiados foram as grandes cidades. E o Rio de Janeiro estava quebrado, Prefeitura Saturnino Braga. Na hora que se aplicou a Constituição, entrou em vigor, em 6 meses já não estava mais quebrado, pela transformação dos impostos únicos em o S do ICMS. Então essa foi uma questão importantíssima para algumas grandes cidades, Rio, São Paulo, etc., e que beneficiou aqui o Rio de Janeiro. Uma outra questão é a questão política. A questão política se vivia nesse momento, sem se ter consciência disso, o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Estamos falando de 88, 87, 88, 89 nós estamos falando da queda do Muro de Berlim. Então estamos falando do término da Guerra Fria. E os constituintes ainda votavam impressionados com o mundo anterior. A esquerda se sentindo com um poder que não tinha mais, mas que parecia que ia continuar tendo. O resultado disso tudo é que você passou a ter alguns termos, algumas partes da Constituição se referindo a teses estatizantes. E o caso de mineração, o caso de petróleo, o caso da intervenção do Estado, isso tudo veio ao calor de um ciclo que terminava e que os constituintes não percebiam. E por isso que partidos de esquerda, PT, PDT, etc., eles terminaram tendo uma interferência no voto maior do que a força que eles tinham em plenário. Então essa questão foi uma questão muito importante, a questão política. E finalmente os grupos de pressão, aqueles que saíram vitoriosos da Constituinte. Em primeiro lugar, vou falar advogados, eu devia falar o Ministério Público. O Ministério Público ele vinha de uma situação que o procurador de justiça dos estados era nomeado pelo governador. Ainda havia um conflito entre o governadores e o Poder Judiciário sobre quem designava os desembargadores, que ainda eram os governadores. E o Ministério Público, eu fui secretário de Fazenda, na mesa do secretariado sentava o Procurador-Geral de Justiça. No mesmo padrão, com a mesma força, horizontal, né? E se caminhou dentro da Constituinte para que o Ministério Público gerasse a sua lei orgânica dentro da Constituição. Que acho que talvez seja um caso único também. A força do Ministério Público desenhada numa lei orgânica dentro do texto constitucional, acho que é um caso único. E depois o Judiciário. O Judiciário, um tanto enfraquecido naquela transição, se fortalece dentro da Constituinte. Alguns grandes advogados estavam lá. O Ulisses Guimarães é um exemplo. Nelson Jobim é outro exemplo. O Bernardo Cabral, que era o relator, é outro exemplo. Recentemente eu li um livro do Castro Neves, que eu recomendo. O porquê que, como os advogados mudaram o mundo. Esse é um subtítulo grande, né? E vai contando a história da ascensão, o apogeu dos advogados e como eles passaram a influenciar as regras do jogo desde o Império Romano. Né? E assim foi, num crescendo. Os papas eram advogados. Por exemplo, o Papa Alexandre VI, então, e outros papas, enfim, polêmicos. E na Constituinte, a presença, a figura, a importância do pensamento jurídico já era muito grande e se fazia sentir. Quando o Nelson Jobim, quando ele dizia, isso daqui não pode por isso ou por aquilo, e dava um argumento jurídico, a tendência era que o plenário, pelo menos contra aquela ideia, não caminhasse. Em resumo, foi assim que a Constituinte passou. Ela se deu em quase 2 anos. Ela foi aberta em fevereiro de 87, foi até em outubro de 88, e houve, na sua fase final, houve uma espécie de grande euforia e de concentração. Mesmo o conflito sobre os anos de mandato do presidente Sarney foram resolvidos por consenso. Os segmentos de centro, a direita, eles sentindo que a força partidária que veio da eleição para a Constituinte de 86
debilitada, a força enorme do PMDB, ela não era suficiente. Então se teve que, os segmentos à direita tiveram que fazer um novo agrupamento, que contava com parte da bancada do PMDB, que contava com o PDS, com os partidos mais à direita, PTB também, né? E com isso, o presidente Sarney fez uma reforma ministerial, entendendo que ali, essa representação, que depois se chamou de Centrão, que era o Centro Democrático, devia estar presente no Executivo e no Legislativo. Houve uma concessão por ele ficou com um mandato menor, mas não com aquele mandato anterior. O mandato grande que se queria, de 7 anos, isso foi completamente eliminado e as coisas caminharam assim. Uma outra coisa importante, né, é que as Forças Armadas, elas aprovaram questões que para elas eram muito importantes e que o futuro mostrou que não eram tão importantes assim, como é o caso da criação do Ministério da Defesa, que foi impedido dentro da Constituinte, né? Não havia ali, eu não vivi, eu fui deputado constituinte, deputado federal logo depois, eu nunca vi nenhum tipo de influência de ministros militares, nada disso dentro do Congresso Nacional. Se havia, era em legislaturas anteriores àquelas que eu participei. A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas estavam presentes com as ideias, mas era a Igreja Católica que tinha a sua bancada para discutir questões como a vida, que foi um texto muito sofisticado, elaborado pela deputada Sandra Cavalcante, e que é o texto que até hoje é utilizado por aqueles que não admitem o aborto. A vida desde a sua gestação. A Igreja Católica também, ela fazia uma reunião de suas bancadas regionalmente em Brasília. Eles participavam e eles colocavam quais eram as questões consideradas fundamentais, que tinham que ser aprovadas. Uma delas foi essa, direito à vida, né? E a outra foi o jogo. O jogo ia passar. Tinha uma maioria grande. Eu me lembro quando o Brizola chamou a bancada do PDT e disse que estava a favor da constitucionalização do jogo. E aí a Igreja Católica, do outro lado, se mobilizou contra o jogo e teve uma vitória que não sei se teria hoje da mesma maneira no Congresso Nacional. Enfim, foi uma aula para aqueles que participaram, porque esse processo que vem das comissões temáticas, que você vai analisando com maior profundidade o tema que é do seu interesse. Eu participei de 2 comissões ali, uma em função do Rio de Janeiro, que era de segurança pública, Forças Armadas, e a outra questão tributária, orçamentária, etc. Na questão tributária orçamentária, eu tive 2 votações importantes. As 2 eu perdi. Eu defendi o sistema inglês de 2 orçamentos. O orçamento para o ano seguinte e o orçamento para o ano subsequente. Porque aí o Congresso tinha um ano todo para discutir o orçamento no detalhe. O Serra era contra isso. O Serra acabou propondo, criando, foi uma invenção dele, de sua equipe, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não tem a eficácia que parecia que ia ter quando foi aprovada na Constituinte. E a outra votação que eu participei intensamente, que eu fui para a tribuna defender, era a questão do tabelamento dos juros. Fui contra, foram 2 defendendo, 2 atacando. Eu e Serra atacando, 2 deputados, um de São Paulo, enfim, defendendo o tabelamento dos juros, e nós perdemos no final por 5 votos só, e nunca foi aplicado, porque era inviável, mas é um dispositivo constitucional. O outro ponto foi a questão do Banco Central, porque havia um jeitinho na Constituinte em que se produzia um texto, se buscava o consenso. Quando o consenso não vinha, se remetia à lei, na forma da lei. E a lei, a gente tem leis aí que nunca foram votadas, não são poucas. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso aprovou um texto na parte tributária que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Isso é um texto do Fernando Henrique Cardoso, na forma da lei. Até hoje,
nada disso foi debatido, nem discutido, nem votado, né? Então, eu não sei quantos termos ou quantos dispositivos deixaram de ser votados. Eu diria que nunca menos do que 100, 150 dispositivos. E, finalmente, as questões que vinham anexas, né? Que depois do texto da Constituição, aquilo que era uma espécie de anexo à Constituição, né? Exatamente, são as medidas transitórias. E nas medidas transitórias, muita coisa entrou nelas, né? Inclusive a criação de novos estados, né? Foram criados ali, acho que os territórios terminaram, o território do Amapá virou estado, terminaram Acre, Rondônia, Roraima, então esses territórios terminaram e foram criados estados. E, nesse caso, deputados que eram expoentes naquelas regiões, e o estado do Tocantins também, né? E deputados que eram expoentes naquelas regiões terminaram defendendo a sua região e contando com a solidariedade dos parlamentares. Me lembro uma questão que para mim marcou muito e que me pareceu muito importante. Quando começou a Constituinte, eu tinha, meu gabinete ficava acho que no 6º andar do anexo 2, e ao lado ficava o gabinete do Nelson Jobim. Em frente ficava o gabinete enfim, era um deputado que tratava das questões previdenciárias, trabalhistas, enfim. Antônio Brito. Antônio, que está hoje na área da farmácia. Ficava um ali, outro aqui, né? E o Nelson Jobim, ele tinha uma paciência muito grande comigo. Eu era economista, um economista de 30 e poucos anos, 30 e tantos anos, pensa que sabe tudo, né? Pensa que o mundo é economia, né? E ele tinha paciência comigo, a gente ia andando de volta ao plenário, e ele me disse uma frase que até hoje vale. Ele dizia: César, uma coisa, o Brasil não tem uma Assembleia do Povo, ele tem uma Assembleia dos Estados. Nada naquele plenário lá na frente vai ser aprovado contra os Estados. Ou se acomoda e se faz uma articulação com os Estados, ou nada vai caminhar. Tanto que nós saímos da Constituinte com um perfil tributário que derrubou os tributos federais, em que os municípios tinham, antes da Constituinte, alguma coisa aí na casa de 15%, 16%, foram para 20% da tributação, e os estados, eles foram para 40%. Ficou, a nível federal, incluindo a Previdência, 40%, os estados 40% e os municípios 20%. Bem, isso inviabilizava o governo federal. E quem fez um trabalho muito competente nesse sentido foi o ministro Maílson da Nóbrega. Ele foi criando as contribuições, os governadores reclamavam muito, que era um drible na Constituição. Se conseguiu impedir, eu ajudei o Maílson no plenário no que eu podia, se conseguiu ali impedir extravagâncias adicionais, e o governo federal foi se arrumando. Naquela época, a arrumação do governo federal era facilitada pela inflação. Que a inflação se pôde depois, com o Plano Real, se pôde saber quanto o imposto inflacionário correspondia. Mais ou menos uns 6, 7% do PIB, que era o imposto inflacionário. Na hora que a inflação veio e que a carga tributária, entre aspas, diminuiu, na verdade, ela veio ao seu tamanho real. E foi um debate ausente da Constituinte, o debate sobre inflação, por exemplo, né? O debate mais quente na Constituinte, que gerava polêmica, era a questão nacional, que terminou exigindo do presidente Fernando Henrique algumas correções, emendas constitucionais, para, enfim, para destravar algumas questões. Enfim, acho que a minha experiência lá foi muito importante para mim, para a minha formação, porque na Constituinte você consegue ouvir os temas os mais diversos. Por exemplo, a questão dos recursos vinculados, que é uma questão, foi polêmica lá, Serra e eu éramos críticos, né? Os recursos vinculados na saúde, na educação, em que isso engessava o orçamento, e haviam bancadas específicas
havia a bancada da educação, a bancada da saúde. A bancada da saúde teve grandes vitórias, porque o SUS foi constitucionalizado ali, e tinha deputados que eram especialistas, operavam bem, e a questão da política internacional, que eu me lembro, foi um tema ausente na Constituinte, né? Não havia nada além do que um debate ideológico marginal, nada mais do que isso. Acho que a Constituição terminou abrindo as portas para um novo Brasil. A crise que nós vivemos hoje, ela não deve nada à Constituição. A Constituição cumpriu o seu papel, principalmente aquele que é mais importante e que se viu depois na América Latina, que são as instituições. Quando as instituições começaram a ser arrebentadas. Acho que Fernando Henrique e o Menem contribuíram para isso, na medida que eles aprovaram a reeleição no próprio mandato, e aí o Chaves já acompanhou, e o Correia, e Evo Morales, e por aí foi. E depois eu li um livro e vi um vídeo, um documentário, em que essa decisão foi tomada pelo Fidel Castro, que chamou, não com Fernando Henrique, claro, pelo amor de Deus, chamou o Chaves e disse: vocês não vão fazer revolução nenhuma, acabou a tomada do poder pela luta armada. Tomada do poder agora é se eleger e mudar a Constituição, mudar as leis. E foi o que foi feito ali, né? E acho que, de certa maneira, se abriu um precedente perigoso com a reeleição do presidente Fernando Henrique e do presidente Menem. Enfim, era o que eu tive muito. Para mim, muito. Que aprendi o que eu não sabia. Eu era economista, que era viciado em economia. Passei a entrar na questão política, na questão jurídica, nas funções sociais. Ali que eu passei a viver isso, terminei prefeito. Acho que foi muito isso. Na hora que eu passei a saber como debater temas que não eram próprios, enfim, da minha vida, da minha profissão, eu passei a ser competitivo. Eleições majoritárias, fui prefeito do Rio 3 vezes, né? Então acho que foi um processo muito importante para o Brasil, porque a riqueza de debate e de participação na Constituinte, naquelas salas das comissões temáticas, naquele corredor ali, que ia discutir o direito dos índios, enchia aquilo ali. E eu diria, enchia com uma euforia muito grande, mas, ao que eu me lembre, com uma respeitabilidade muito grande. Eu não via lá esses debates, empurra, não tinha isso. Mas estava ali uma participação grande, uma participação intensa. Acho que o Brasil ganhou muito com isso. Foi produzindo consensos, e hoje em dia o Brasil tem uma Constituição que as instituições estão sólidas. Ninguém pensa em dar um golpe constitucional no Brasil. Isso não é um tema, nada. E mais ainda, os eleitores, entenderam, os parlamentares, entenderam que era necessário que se estabelecesse no Congresso Nacional uma maioria institucionalista. Ponto final. A maioria chavista, vamos dizer, pela direita ou pela esquerda, né? Esse grupo é um grupo que representa no Congresso, no auge assim, da Constituição para cá, 10%. E olhe lá no Congresso. Essa Constituição, ao definir certos parâmetros rígidos, ela dificulta, porque ela exige consensos que no meu caso, do gasto de educação, gasto de saúde, etc., o gasto público, que depois das mudanças do Maílson, esse gasto público federal cresceu muito, questão previdenciária, que não foi discutida na Constituinte, ficou completamente fora da Constituinte, questão previdenciária, uma pena, né? E que surgiu como uma questão forte, importante, e que realmente é um fator fiscal relevante nesse momento, mas a culpa não é da Constituinte. Até porque a flexibilidade que no Brasil tem para tratar das emendas constitucionais e a boa inflexibilidade para mexer em instituições, isso abre portas, caminhos para que se possa avançar, mudar, alterar.
Eu sou otimista com essa Constituição. O artigo 52 da Constituição, ele diz que entre as prerrogativas exclusivas do Senado, o último está o acompanhamento permanente da questão fiscal e tributária, que nunca foi feito. Está lá, o texto está lá. Se no Rio de Janeiro, os seus senadores, se eles acompanham, vão vendo que aquela cor vai declinando, e eles chamam, ou vêm ao Rio para discutir esse troço, não vai dar certo, tem que ir. Mas que é um problema que o Brasil tem, é que é um sistema bicameral em que o Senado se considera uma Câmara de Deputados fortíssima com poucos deputados. O que acontece? O Poder Executivo encaminha as sugestões do ministro do Supremo, de embaixador, e discute nada, rigorosamente nada. Ou então, só aprova, ou então faz um acordo ali. Eu aprovo 6, você aprova o meu, né? E depois com Dilma e Manteiga, quando o Ministério da Fazenda voltou a dar garantia para a dívida dos estados e municípios, Fernando Henrique, naquela renegociação da dívida dos estados e municípios, aquilo ali foi paralisado, as dívidas mobiliárias, aí volta com eles, oferecem garantias frias, e nem o governo federal tinha condição de bancar, nem os estados. O Rio de Janeiro é um exemplo disso.